Dois assuntos no vídeo de hoje. O primeiro daqueles de embrulhar o nosso estômago. O que o Luigi sofreu ontem à noite no jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores Sub-20. Vocês estão surpresos com esse tipo de coisa ocorrendo em competições da Conmebol? Não surpreende mais ninguém. Choca um total de 0 pessoas. E o segundo assunto, a convocação do Dorival e o encaixe do Neymar. O que o Dorival pretende? Não teve 9 de origem convocado. O Neymar vai ser esse 9. O Neymar será o titular já contra a Colômbia. Qual é o risco dessa estratégia, dessa possível estratégia? E o Endrick, hein? O que aconteceu? Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Olha, o pessoal disse que o ano começa depois do carnaval, então começou, né? Então chega de adiar, aprender inglês, que é tão importante para todas as carreiras. Método BWay do professor Jonas é o método que eu recomendo, o mais vendido da internet. Vai fazer você destravar no inglês e dar um salto na tua carreira, na tua vida pessoal. Você vai me agradecer essa dica. Link na descrição e no comentário fixado tem uma condição de preço para todo mundo, tá? Condição de preço que a galera pediu aqui no canal. Jorge, pô, tem que ser um preço mais legal. Agora tem. Então o link tá aí na descrição e no comentário fixado. Vamos lá. Ontem o Palmeiras jogou contra o Cerro Porteño no Paraguai pela Libertadores Sub-20. Venceu por 3-0, pouco importa. Deixou de ser importante o resultado do jogo, virou absolutamente secundário em virtude das ofensas racistas que o Luigi, atacante do Palmeiras, sofreu. Um torcedor imitou um macaco na direção do Luigi. Ele se revoltou, obviamente, deixou o campo chorando e nesse trajeto até o banco de reservas, ele também levou uma cusparada. E aí tem as imagens do Luigi no banco chorando copiosamente, muito abalado com aquilo que sofreu. E depois do jogo, aí, cara, eu preciso ter muito controle emocional nesse vídeo de hoje, muito. Depois do jogo, o Luigi é selecionado ali para entrevista no painel da Conmebol, com o microfone da Conmebol e com um repórter, né, provavelmente contratado pela Conmebol, enfim. E aí que você imagina, né, óbvio, o Luigi vai falar sobre isso, né? As câmeras mostraram o Luigi aos prantos, todo mundo entendeu o que estava acontecendo. E aí o repórter vira pro Luigi e fala assim, e vocês sabem que eu tenho meus cuidados, né, para falar de colegas e tal. Alguns colegas, de fato, merecem críticas mais duras quando se comportam da maneira que se comportam. Mas, no geral, assim, eu tento entender o trabalho do repórter, o trabalho do jornalista, o trabalho que é penoso, o trabalho que é muitas vezes duro, não reconhecido, não valorizado. Mas, pô, na boa, nesse caso aí, meu amigo, como é que o camarada tem a coragem de perguntar, depois de tudo que o Luigi passou, sobre o jogo? Não, quais são as suas sensações sobre o jogo, sobre o placar de hoje? Aí o Luigi ouviu o assessor traduzir a pergunta e falou, não, vocês estão de brincadeira, é sério isso mesmo? Vocês vão me perguntar disso? Vocês não vão me perguntar sobre o que aconteceu? A Conmebol não vai fazer nada sobre isso, a CBF não vai fazer nada? E aí ele fala um negócio, cara, que me toca profundamente, que ele fala assim, pô, isso aqui é formação, nós estamos aqui para aprender. E aí eu fiquei pensando, cara, como pode? Num jogo de base, onde são meninos que estão aprendendo o que é o esporte, aprendendo o que é a vida, porque com 18 anos a gente não sabe de porra nenhuma. 18 anos a gente só faz cagada. 18 anos a gente tem a pretensão, muitas vezes, de achar que sabe tudo. E aí, quando a gente encara a dura realidade da vida, a gente vê que tem muita coisa para aprender. São meninos. Como é que um camarada tem a coragem de cuspir num menino de 18 anos de idade? Como é que o camarada tem a capacidade de fazer um gesto de macaco para um menino que tem idade para ser provavelmente filho dele? Eu não sei qual é a idade do camarada que fez, eu não sei se ele já foi identificado, acho muito difícil que ocorra algum tipo de punição lá no Paraguai, porque, né, os nossos vizinhos sul-americanos não se importam com esse assunto. É muito semelhante ao que a gente viu a Espanha fazer nos primeiros episódios contra o Vinícius Júnior. Para eles essa era uma discussão pouco importante. Eles não se atentavam para esse problema.
Como é que pode o camarada, que talvez tenha idade para ser pai do Luigi, fazer isso com um garoto, um menino de 18 anos, com qualquer ser humano, que é indigno. Mas pensa no contexto da base, né? Na base, eles precisam de aprendizado, acolhimento, paciência. Uma vez o Emerson Leão, depois do título brasileiro de 2002 do Santos, lá no Morumbi, aquela festa e tal, aí ele deu uma entrevista pós-jogo, aquela comemoração, e ele falou, cara, assim, perguntaram para ele como é que é lidar com um grupo tão jovem, né? Você tão experiente lidando com meninos, né? Aquele tipo de garotos, 18, 17 anos. E aí o Leão falou, olha, aqui eu precisava entender a hora de dar um cascudo, uma bronca, e a hora de dar uma risada. Então, você está lidando com garotos, sabe? São jovens que vão errar, que vão acertar. Às vezes você vai ter que ser mais paciente, caridoso, passar um paninho. Às vezes você vai ter que chegar mais duro, falar, meu filho, pô, isso aí não dá, você está fazendo cagada, você vai dar com a cara na parede. Mas é ter essa sensibilidade, né? É difícil lidar com tantas emoções afloradas, com tantos hormônios aflorados com quem tem 18 anos de idade. Então, tratar um garoto dessa forma, e aí, voltando ao ponto de ser garoto ou de não ser garoto, tratar um trabalhador, o cara está trabalhando. E aí, além disso, tratar um ser humano dessa forma. Desculpa, galera, eu não acho que arquibancada vale tudo, que arquibancada é terra de ninguém. Não acho que, sabe, eu acho que os conceitos sobre várias coisas no mundo, no Brasil, né? No mundo eu não posso garantir tanto porque não conheço todas as sociedades por aí. Mas esse conceito por aqui, ele me parece muito elástico. O conceito da manifestação, do protesto, da própria liberdade de expressão. Claro que existe limite para tudo. Para tudo. Inclusive, a nossa lei prevê limites. Por exemplo, se você faz uma apologia ao crime, você está incorrendo num crime, num outro crime. Então não é irrestrita a sua liberdade de expressão, de manifestação. Se você estimular alguém a cometer um crime, a tirar a vida de outra pessoa, com o mero argumento, pretexto da liberdade de expressão, você vai em cana, amigo. E em que momento a gente normalizou esse negócio de que, na arquibancada não, na arquibancada vale. Gente, os jogadores, as pessoas são muito frágeis. Eu vi ontem comentários nessa linha. Eu recomendo você a fazer isso cada vez menos, tá? Ler comentários de internet. Porque, infelizmente, a internet está cheia, o mundo está cheio de idiotas, de imbecis. Mas eles são muitos. Eu sempre prego aqui uma visão mais otimista. Não, eles são minoria. Eu já não sei, cara. Eu já não sei. Eu acho que os bons hoje estão compondo a minoria. Os lúcidos, os sensatos, sabe? Os equilibrados, aqueles que pensam no que vão falar, né? Aqueles que entendem uma discordância, sabem conviver com uma discordância. Cada vez, se a internet for o retrato do que é a sociedade, eu espero que não seja, eu espero que seja apenas um fragmento, um pequeno fragmento do que é a sociedade, nós estamos ferrados. Porque só tem idiota, né? Então não recomendo você fazer isso. Mas eu fiz. E tinha gente dizendo, nossa, mas é uma geração muito frágil, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro. É fácil falar isso quando a gente não sente na pele. Foi exatamente o raciocínio que eu fiz, o discurso que eu fiz lá em 2020, pode ser? Final de 20, 21, quando teve aquele episódio de racismo no jogo da Champions, do PSG contra o Istambul Basaksehir. Falei, galera, só quem sente na pele. E a gente vê isso todo dia. Na padaria, no supermercado, no shopping, no farol. Todo dia a gente vê. E a gente vai achar que não existe, a gente vai dizer que não existe e a gente vai minimizar a dor do outro. Pode ser que não doa uma coisa para você e doa para o outro. Para você que não é preto, não passa por isso, né? Não é discriminado por isso, não escuta ofensa pela cor da sua pele, talvez seja algo que você olhe e fale, bobagem. Mas e quem passa? E quem sente? E quem é humilhado simplesmente pela cor da pele? Porque você acha que um gesto de macaco feito por um torcedor na sua direção é o quê? Um elogio? É um carinho? Ou é o camarada tentando te humilhar? Tentando te desprezar pela cor da sua pele? Então,
Existem os bárbaros ainda na nossa sociedade, mas eu acho que esse tipo de gente tem que ser combatida com ensinamento, com debate, mas aqueles que não estiverem abertos ao ensinamento, à correção de comportamento, a eles o rigor da lei. Simples assim. A eles a punição. A sociedade precisa punir esse tipo de comportamento. Precisamos parar de normalizar. Tem que fazer gritaria sim, tem que soltar nota sim. Eu vi outros clubes se manifestando, eu vi o Palmeiras soltar uma nota muito dura dizendo que vai até as últimas consequências. E é isso que tem que ser feito. O repúdio instantâneo e feroz a esse tipo de coisa. Agora, voltando a falar das sociedades sul-americanas, dos países sul-americanos, para eles não parece ser uma questão. O argentino faz isso nos estádios de futebol, né? Eu não sei como é recebido o preto brasileiro quando vai à Argentina, eu não sei. Eu não sou branco, pardo, no máximo. Fui à Argentina e recebi um tratamento excelente como turista. Excelente, excelente. Todos os argentinos com quem eu interagi durante 5, 6 dias que eu fiquei lá. Maravilhoso. Mas na arquibancada, amigão, na arquibancada os caras fazem na maior naturalidade e sabendo que tem um monte de câmera. Às vezes tem um cara do outro lado com o celular filmando e o camarada não tá nem aí. É na Argentina, é no Paraguai, é no Chile, é na Bolívia, é na América do Sul inteira. Inteira. Qual é a novidade disso? Por que isso acontece? Bom, no âmbito de cada país, você precisa ter uma discussão dentro da sociedade de cada país sobre isso. O povo argentino é um povo majoritariamente branco. Para eles não é uma questão, eles não entendem isso. Eles não conseguem entender isso. Isso é muito grave. Pelo menos no que diz respeito às torcidas. Mas no âmbito da Conmebol, estou tentando ser o mais contido possível aqui, mas na boa, no âmbito da Conmebol não vai mudar nada. Eu não acredito na Conmebol. Eu vou repetir. Eu não acredito na Conmebol. Conmebol é uma entidade moralmente falida. As notas da Conmebol entram por um ouvido e saem pelo outro. Eu não vou botar a nota da Conmebol para você ver aqui, porque não diz nada. Os caras fazem uma nota lá com um parágrafozinho e vambora, e vamos fazer, vamos agir, e não fazem. Vamos estudar punições, vamos conversar com especialistas na área. Agora, 2025, Conmebol. 2025, quando um episódio como esse acontece, a nota não tem que vir com promessa, a nota tem que vir com soluções, com realizações, com punições, com medidas efetivas. Porra, sempre é o papo de vamos fazer, vamos estudar, vamos pra cima, vamos... vamos o quê, cara? 2025. Papinho, conversa fiada de uma entidade que não está a fim de meter o dedo nessa ferida. De comprar a briga com o argentino, com o paraguaio, com o uruguaio. Tem que fazer Conmebol. Mas a Conmebol não parece estar preocupada com isso, não parece estar preocupada com a própria imagem, com a imagem das suas competições, com a imagem do futebol no continente. Ela está pouco preocupada. Ela só promete, não cumpre nada. Só promete, não realiza nada. Toda a minha solidariedade ao Luigi, toda a minha força ao Luigi, que ele nunca mais passe por isso. Porque deve ter sido algo muito dolorido, que ele receba todo o apoio, o suporte profissional, psicológico, o suporte familiar, das pessoas que amam o Luigi, que essas pessoas deem a ele o acolhimento que ele precisa, que ele supere isso aí, toque a sua carreira em frente, porque ele é muito maior do que isso. Mas a gente não deve minimizar a dor que uma pessoa sente ao receber uma cusparada, ao ver um gesto de macaco na sua direção, simplesmente pela cor da pele da pessoa. Tem nada de mimimi isso aí, não. Mimimi é pra você que é idiota, pra você que não tem noção do que é a vida em sociedade, pra você que tem valores completamente distorcidos e pra você que eventualmente nunca passou por isso e acha muito fácil arrotar, né, virtude e determinar comportamentos de quem realmente passa por isso. Aí do alto do seu pedestal. Vai pro cacete, porra. Bom, deixa eu falar aqui da convocação do Dorival. É ruim, né? Porque quebra o clima, sabe? Fica um negócio horroroso falar disso. Horroroso, horroroso. Mas vamos lá. Convocação do Dorival.
Vocês já ouviram muitas análises sobre a convocação, muitas opiniões sobre a convocação. Um pouquinho do que eu penso sobre a convocação está no vídeo do fim de semana, quando eu falei da lista prévia do Dorival. Mas eu queria falar aqui da presença do Neymar nessa lista, que já era uma pedra cantada. Eu não convocaria nesse momento, mas achava que o Neymar estaria na lista porque o Dorival precisa, né? O Dorival está pressionado e ter o Neymar disponível, seja para quantos minutos, né, for, seja para em que contexto for, em que situação for, o Dorival vai convocar, vai usar, e ele fez. E ele tá lá, o Neymar tá na lista. Eu acho uma temeridade, porque o Neymar chegou no Santos há um mês, o Neymar voltou a jogar há um mês, o Neymar enfrentou, na maior parte dos jogos, equipes de terceira divisão, equipes sem divisão, né, equipes do Campeonato Paulista. Ele está recuperando o ritmo. É nítida a melhora do Neymar, jogo após jogo. Alguns movimentos que não estavam saindo já começam a sair, algumas jogadas já começam a pintar, outras ainda não. Então, como eu acho que é um processo inicial, eu seguraria até a data FIFA do meio do ano. Eu não teria essa pressa. Também pelos enfrentamentos que o Brasil vai ter. Primeiro jogo é contra a Colômbia em Brasília. Brasil e Colômbia nos últimos meses, nos últimos anos, tem sido sinônimo de porradaria. A Colômbia vem para baixar a porrada do Brasil. É ou não é verdade? É só ver os jogos. Brasil e Colômbia, ultimamente, é pau quebrando o tempo todo. E para um jogador com histórico de lesão do Neymar, com uma lesão de 1 ano, eu acho um risco agora, numa volta, num processo, num estágio inicial de retorno, eu acho um risco. Como a internet está cheia de imbecil e de idiota, a gente precisa, hoje eu estou com pouquíssima paciência, a gente às vezes precisa desenhar as coisas, né? Como assim? A seleção vai abrir mão do Neymar? Você tá maluco? Não adianta a gente explicar o contexto, não adianta a gente desenhar, não adianta a gente falar que é o processo inicial de recuperação. As pessoas, uma parte das pessoas é realmente muito burra, mas é uma coisa assim, mais burro que porta. Então, tá explicado, meu ponto de vista é exatamente esse, eu esperaria até o meio do ano. Mas já que o Neymar foi convocado, a gente precisa entender agora em que contexto de time o Neymar vai se encaixar com o Dorival. Primeira coisa, não tem camisa 9 na seleção. Não tem. Ah, o João Pedro pode fazer, pode quebrar um galho, até o Dorival falou isso na coletiva. Ah, o Matheus Cunha pode fazer, mas não tem esse 9. 9 de referência. Quem foi o último convocado pelo Dorival? O Igor Jesus. E eu já disse aqui no vídeo da semana passada, galera, eu não acredito que os jogadores do Botafogo sejam convocados, os dois que estavam na pré-lista, o Alex Telles e o Igor Jesus, porque o contexto atual do Botafogo prejudica esses caras. O Botafogo não tem time esse ano, o Botafogo não existe. O Botafogo 2025 até agora não existe, não tem nada. Como time, como coletivo, não tem nada. Vai começar agora, o trabalho começou terça-feira com o Renato Paiva. Então esses caras, amigo, você não tem o que avaliar desses caras no ano, do Igor Jesus e do Alex Telles. Porque simplesmente não existiu, eles não jogaram, não aconteceu, né? Então eu já imaginava que eles ficassem fora. Me chamou a atenção também a ausência do Luiz Henrique. O Zenit ainda não teve jogo oficial no ano, então tem a questão da minutagem também, mas me chama a atenção porque o Dorival vai para essa data FIFA sem os dois caras que salvaram a pele dele no fim do ano, que garantiram as vitórias contra o Chile e contra o Peru. Dorival vai sem esses caras para essa data FIFA e sem o camisa 9. É possível que o Neymar seja esse falso 9 num quarteto com Rafinha, Vini, Rodrigo, Neymar? É possível. É possível que o Neymar faça o papel de 10 atrás dessa linha e o Rodrigo flutue por ali como um falso 9, como um centroavante. Ele já até jogou assim na seleção brasileira. Me parece que a tendência é essa. É esse quarteto, e aí a gente precisa entender se o encaixe do Neymar é como 9 ou não. No Santos ele não vem jogando assim, até porque o Santos tem camisa 9. O Santos tem o Tiquinho Soares, que é o cara da referência, né? Então, e quando o Tiquinho não jogou, o Tassiano chegou a ser escalado como 9, por exemplo. Acho que até no jogo contra o Água Santa. Acho que foi até um dos jogos que eu tive lá na Vila Belmiro narrando. No Santos, então, ele não tem jogado como um falso 9. Né? Acho que ele pode desempenhar a função mais perto do gol, precisando carregar menos a bola do meio campo, porque o que tem acontecido no Santos? O Neymar precisa voltar muitas vezes até a metade do campo, até a intermediária, para conduzir essa bola, para fazer a armação da jogada, né? Principalmente naqueles jogos onde Pituca e Rincon eram titulares e não contribuíam com absolutamente nada. Aí o Neymar falava,
Vou ter que voltar. Só que nessa que ele volta, veio o primeiro volante, plau, veio o segundo volante, plau, ele tá sempre exposto ao choque. E repito, o jogo contra a Colômbia é um jogo de choque, é um jogo de alto risco, porque a Colômbia tem jogadores fortes e algumas vezes violentos que vêm para meter a porrada. A Colômbia baixa a porrada se precisar, ela baixa mesmo. Então eu acho uma preocupação. Talvez o Dorival pense do Neymar como um falso 9, justamente para evitar esse choque na faixa central do campo, o Neymar estar mais próximo do gol, percorrer uma distância menor e letal com a capacidade de finalização, com o talento que tem, poder resolver um jogo. Talvez seja isso, né? E aí você tem um trio para correr pelo Neymar, Rafinha, Vini e Rodrigo, e preparar as jogadas para o Neymar. Pode dar certo? Pode dar certo. Eu só acho que num estágio tão inicial de recuperação, ainda acho que é uma parte muito inicial, repito, o Neymar voltou a jogar bola depois de 1 ano a apenas 1 mês. É cedo e acho um risco você armar toda uma estratégia pensando num cara que está em recuperação. Não é pensando no Neymar. A seleção jogar em torno do Neymar faz todo sentido. É o nosso jogador mais talentoso. Mas agora, em março de 25... quando ele tem só 1 mês de retorno ao futebol, eu ainda enxergo isso como um risco. Um risco. Vamos ver o que o Dorival vai fazer. E o Endrick tá fora, né? Para mim tá claro que o Endrick hoje, se você pegar, até o VSR fez esse levantamento interessantíssimo ontem nas redes sociais dele, sobre a participação em gols, você pegar aqui os últimos jogos, né, da temporada, no ano de 2025, o Endrick tem 1 gol a cada 83 minutos. O João Pedro tem 1 gol a cada 235 minutos. E nós estamos falando de um cara que, beleza, o Endrick não é titular, mas o Endrick... Quando tem as suas oportunidades, ele tem 4 gols na temporada. Tem mais que o João Pedro, inclusive. O João Pedro tem 3 gols na temporada. Quando o Endrick tem as oportunidades, ele corresponde e óbvio que ele não vai arrebentar em todos os jogos que entrar, é um contexto de adaptação, ele está chegando, mas ele está lá entregando 1 gol a cada 83 minutos em campo. O João Pedro, 1 gol a cada 235 minutos em campo. E mais, o Endrick tem um histórico pequeno, é verdade, mas dentro da seleção brasileira com o Dorival Júnior, de garantir vitórias, de marcar gols importantes pela seleção brasileira com o Dorival Júnior. Então, para mim, está claro que o Dorival não gosta de trabalhar com o Endrick. Me parece isso. Me parece. Pelas características do Endrick, pode ser, né? Por não ser um 9, mas, enfim, o João Pedro também não é um 9. O Matheus Cunha, tanto que ele está na lista de meio campo. Pode ser uma questão de comportamento? Pode ser, mas é um menino de 18 anos, cara. Se tem alguma coisa errada no comportamento, você tem margem para corrigir, você tem tempo para corrigir. E você, como técnico da seleção brasileira, tem liderança para corrigir. Eu não abriria a mão do Endrick nesse momento. Para mim, o Endrick tinha que estar na lista. Não estou pregando titularidade absoluta, mas acho que abrir mão do Endrick com o argumento da baixa minutagem no Real Madrid é ignorar um contexto totalmente específico de carreira do Endrick, que está num time com o Mbappé, com o Rodrigo, com o Bellingham, com o Vinícius Júnior e que naturalmente vai ter menos minutos. Mas nos poucos minutos que tem, ele tem mais gols que o João Pedro na temporada. Aí fica difícil, né, Dorival? Mas enfim, todo técnico tem a sua teimosia. Eu acho longe de ser um absurdo a lista. Bom, o Danilo tá aí, né? Só ter um lateral esquerdo eu não entendi. No momento em que você precisa testar gente, no momento em que a posição está totalmente aberta, e o Danilo, como zagueiro, é a prova de que essa comissão técnica foi teimosa ao convocar o Danilo como lateral direito, quando ele não era lateral direito há mais de 1 ano e meio, e essa comissão técnica adora o Danilo, provavelmente pela liderança que exerce, a importância no vestiário, porque... se o Danilo... qualquer dia o Danilo aparece como atacante na lista, porque ele tem que estar na lista, de qualquer jeito. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau!